Olá! A partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Paulo Paim. A gente grava essa entrevista na primeira semana em que o presidente temporário, vamos dizer assim, né, senador Michel Temer, assume a presidência da República, e nós nos perguntamos aqui como ficam as questões trabalhistas nessa nova conjuntura política, trabalhistas e previdenciárias, e é por isso que nós vamos ouvir agora o senador Paulo Paim. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. A pergunta já está feita. Qual é a expectativa do senhor? Porque a gente já viu, por exemplo, a passagem dos assuntos pertinentes à Previdência para a pasta da Fazenda. A conversa de que vamos ter uma idade única para aposentadoria de homens e mulheres como uma grande possibilidade. E um movimento até de conversar com as lideranças sindicais sobre o assunto. Qual a perspectiva para o trabalhador e para quem já está aposentado de mudanças nesse novo governo? Olha, eu queria estar errado, mas eu acho que eu estou certo. Então, começar falando, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Se Deus ajude que eu esteja errado, né? Mas tudo que eu ouço nesse período é uma tristeza só. Para mim, que dedico a minha vida pelas causas dos trabalhadores e dos aposentados. Em primeiro lugar, um governo e que não soube nem respeitar o corte da diversidade. Um governo que não tem uma mulher como ministra. Um governo que não olhou para os deficientes, não olhou para negro, não olhou para índio, não olhou para pobre, não olhou para a classe média. Mas já dá para falar isso assim, Sim, de início? Já dá para falar? Qual o ministro que eles têm nessas áreas? Nenhum. Nenhum. Eu estou falando pela composição dos ministérios. Tá. Um governo onde o mundo todo avança nessa questão da diversidade, não tem uma mulher como ministra. Uma não tem, uma. Isso mostra uma opção. Uma opção que me preocupa muito, né? É por isso que eu digo, tomara que eu esteja errado. Mas questionado sobre isso, até aventaram uma tese que assim, os partidos também são responsáveis por isso, porque os partidos políticos não indicaram. Mas em que olhar partido está te referindo? Os partidos que estão fizeram, fazendo parte da... Então, agora só falta ser fantasma que indicar os ministérios. Foram os partidos que compõem o governo Temer. É isso que eu estou dizendo. O Temer não tem partido? Qual é o partido? É o PMDB. O PMDB tem 7 ministérios. São quase 30 ministérios. E os partidos outros que compõem também não indicaram. É uma opção desse governo. Uma opção é não ter mulher, é não ter negro, é não ter esse corte da diversidade que eles fizeram. Alguém tem que ser responsável. Daqui a pouco vai ver que foi Deus que disse lá de cima, olha, não bota mulher aí, não bota negro, não bota pobre. Quando a gente fala, foram os partidos que compõem o atual governo. Que o outro governo anterior deu esse corte da diversidade via os partidos. Quem são os partidos? São esses que estão aí, que fizeram um movimento aqui dentro, aprovaram o impeachment. Eu nem queria falar mais desse assunto, mas numa vingança do ex-presidente da Câmara, que no momento que o PT resolveu votar pelo afastamento dele na comissão de ética, ele disse, não, agora eu vou derrubar a presidenta com impeachment. E derrubou. E se ele está ouvindo essa entrevista, está poderoso. Mas, enfim, veja que ponto nós chegamos. Tem que achar até que é piada, mas é verdade. Como é que tu derruba uma presidenta pela simples vingança de você não ser condenado ou não numa comissão de ética que não tem nada a ver com a questão da presidenta? Mas vamos lá. Vamos para as questões do... Vamos às questões agora diretas. Expectativas. O que eles anunciam? Eles anunciam que vai ter uma idade mínima em 65 anos ou 67. Está escrito lá na tal de pontos para o futuro. Anunciam que o salário mínimo mais, que hoje é a inflação mais PIB, não terá mais o PIB. Anunciam que o aposentado não terá o mesmo salário mínimo de quem está na ativa. Hoje é um salário mínimo só. Se quem está na ativa ganha inflação mais PIB, o aposentado ganha inflação mais PIB até um salário mínimo. Não vai ter. Já se pergunta, será que ele vai receber pelo menos o mesmo percentual que a lei manda pela inflação? Também não sabemos. Então, criou uma situação de insegurança. Só falando rapidamente da própria reforma trabalhista. O que a gente ouve? Negociado sobre o legislado. Não adianta, negociado sobre o legislado significa rasgar a CLT. A quem interessa rasgar a CLT? A ninguém, porque o que é? Prevalece o negociado sobre aquilo que está na lei. E nesse jogo de força, quem tem mais força em época de desemprego? É
o que tem a caneta na mão para demitir e não admitir. Ou tu concorda com aquele tipo de acordo, ou você será demitido. É esse quadro que está me preocupando. Por isso que eu digo, vou rezar mesmo para que eu esteja errado. Todas as informações que nos chegam vão nesse sentido. Ainda diz o seguinte, olha, eu não sou candidato à reeleição. Então não tem problema nenhum de aprovar algumas propostas impopulares. É algo que intimida a população. Queria mais que ele fosse candidato. Mas parece que não vai perder porque ele foi considerado ficha suja, né, em São Paulo e não pode mais concorrer por 8 anos. Pode concluir o mandato, mas não pode concorrer. Senador, agora... Eu queria mais que ele pudesse concorrer. Essas medidas todas, elas vão ter que passar pelo crivo do Congresso Nacional. E quem tem maioria aqui dentro? Mas qual é a expectativa daqui para frente? Essa que é a maioria deles. Quem aprovou o impeachment sem nenhum fundamento, todos eles sabem. Eu, quando fui à tribuna, disse, olhem nos meus olhos e digam sem fundamento esse impeachment. Não tem, eles sabem que não tem, mas aprovaram. E é essa maioria que vai mandar agora no país. Aquela maioria que deu aquele espetáculo com todo eu pedi desculpa ao pessoal do circo, né? Um espetáculo circense, né? Um espetáculo que nenhum circo podia ver, tanta coisa que nos esculhambou perante o mundo. Essa maioria que manda lá e aqui agora. Eles, em tese, eles aprovam o que eles quiserem. Mas essa maioria o senhor acredita tão estável? Porque quando a gente vê, por exemplo, na Câmara dos Deputados, em função da própria reforma política que ainda não obtivemos. Temos uma quantidade de partidos... Não vai ter nunca. Nesse Congresso aqui não vai ter. Só tem uma saída. É a minha PEC número 15, que é da que eu mando fazer a Assembleia Exclusiva para fazer reforma política partidária com 122 parlamentares eleitos pelo voto direto no dia 2 de outubro. Mas vão deixar também passar? Não vão. Vão querer fazer a casa deles para eles mesmos. Então é isso que eu estou vendo. Por isso eu estou muito preocupado. E por isso eu estou triste. Mas o senhor acha que essa base de apoio, ela continua uníssona? Ela continua assim? Ou o senhor não acha, por exemplo, com essa configuração que a gente tem na Câmara, não é? Eu acho que uma base fisiologista como essa que está aí não vai entrar na política do dano que se recebe? Claro que vai. Não são causas que eles defendem. Olhem, repitam na TV, vamos pegar o espetáculo da Câmara. Vocês acham que aquelas pessoas que estão ali falando daquele jeito defendem causas? Eu defendo em casa. Olhe nos meus olhos e veja. Você vai ver causas aqui de pobre, de classe média, de negro, de mulher, de deficiente, de idoso. Porque é isso que eu acredito. Senão eu estaria cuidando dos meus netos, já que eu tenho 5 netos. Né? Agora, mas infelizmente, não é isso que eu vejo aqui. Por isso que eu defendo a tese, para o bem do povo brasileiro. Olha, nós tínhamos que sair para as ruas com aquela campanha das diretas de novo e fazer eleições gerais para governador, para deputado federal, para senador, para presidente e de vice. Eu abro mão do meu mandato, se fosse para o bem do povo brasileiro. Mas como eu sei que a maioria não abre mão, pelo menos vão fazer eleição para presidente e vice, então, deixando que o povo faça uma nova aliança, um pacto das urnas, de baixo para cima. Por que ter medo do voto popular? Eu acho que nós temos um momento muito difícil da nossa frágil, eu diria jovem, democracia, que a mãe de todas as causas é ela tinha que ser adorada, respeitada, acariciada e, a partir dela, fazer as grandes mudanças que o país precisa. Mas não acredito que esse Congresso faça isso. Tomara que eu esteja enganado. E nem que viabilize uma condição melhor para a reforma política. Não tem a mínima chance. Aqui eles vão fazer a reforma que interessa a eles, e não uma reforma que, em tese, interessaria o povo brasileiro. Nós somos minoria agora. Senador, então a sua expectativa é que a gente veja uma perda de direitos conquistados na Essa é a tendência. Assim Olha, eu estou falando de coração para você. Quem sabe eu pudesse vir daqui a 5 meses, 1 ano, vir aqui e dizer, olha, felizmente nós estávamos errados, viu? Foi tudo diferente do que a gente imaginava. Mas não acredito. Não acredito. E rezo, mas vou rezar de coração para que eu esteja errado. Senador, só agradeço a sua presença aqui no nosso programa e você teve a oportunidade de ouvir o senador Paulo Paim na primeira segunda-feira, né, senador, depois que o Senado Federal enfrentou a questão da admissibilidade do afastamento da presidente Dilma. Esse é o programa Argumento. Você é nosso convidado para fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 22 11, que é uma ligação gratuita. Agora, quer rever esse ou outro dos nossos programas?
use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.